Filho de Carlos Alberto dos Santos Peters Unena e de Edi Marota Peters, José Mauro Peters nasceu dia 6 de abril de 1956 em Penápolis. É o segundo de 4 irmãos, Carlos, José Mauro, Vera Lúcia e Carlos Eduardo, sendo neto de Adelino Peters, prefeito nomeado de Penápolis na década de 40. Do avô Adelino Peters, do cartório de registro de imóveis e protestos, ganhou uma bicicleta em 1967, quando começou a trabalhar como office boy aos 12 anos de vida. Meu primeiro trabalho foi em 1967, quando meu avô, que era do cartório de registro de imóveis e anexo, incluía o protesto, me deu uma bicicleta e falou que era para eu usar para entregar avisos de protesto e fazer banco, essas coisas que o cartório é como um interino, na realidade, ali um office boy, né? Na infância, José Mauro despertou interesse por matemática. O interesse por matemática começou já no Crisódio Oliveira, fazendo o grupo, através de uma professora que era fantástica, que eu gostava demais, a Dona Anitta, mãe do Firmino, que foi prefeito, amigo da gente também, né? E quando eu comecei depois o colegial, eu também fiz o estadual e fiz também o curso técnico de contabilidade à noite. Em 1975, José Mauro mudou-se para a capital paulista, com o objetivo de fazer faculdade de geologia ou engenharia. A convite de sua tia advogada Maria Lúcia Peters, trabalhou fazendo petições. Eu fui para São Paulo, tinha feito o tiro de guerra com 18 anos como voluntário e fui para São Paulo em 75, né? Fiz 19 anos, já estava para lá, né? Foi em abril, eu já estava para lá desde fevereiro. Então eu fui fazer o ângulo, né? Que eu pretendia na época fazer um curso de exatas, né? Ou geologia ou uma engenharia. Eu fazendo o cursinho, eu saía do cursinho que era ali na Tamandaré, então descia uma rua chamada Galvão Bueno, saía na Praça da Liberdade, que é o bairro japonês, e o escritório da minha tia Maria Lúcia, que era advogada, era ali entre a praça e o Fórum Central, né? Praça João Mendes. E eu ia para lá, almoçava, ia para lá e ficava trabalhando até a tarde, 7 horas, batendo petição para ela. Que a gente tinha feito, na época eu fiz datilografia, não era muito bom não, mas dava para fazer, bater as petições, que era tudo físico, né, os processos antigamente. José Mauro chegou a iniciar em 1978 curso de engenharia eletrônica em Sorocaba, mas parou. Em 1979, casou-se com Rita de Cássia Strazeri, tendo 3 filhas, Tatiane, Priscila e Larissa. José Mauro voltou a morar em Penápolis em 1980, passando a trabalhar como operador rural em agências bancárias na cidade e em Araçatuba. Em 1988, iniciou o curso de Direito na Toledo, em Araçatuba, formando-se em 1992. José Mauro, que até então trabalhava no cartório de registro de imóveis, ingressou na OAB em 3 de agosto de 1993 e voltou a trabalhar com sua tia Maria Lúcia. Assim que eu me formei, eu ia montar um escritório, mas recebi um convite da Maria Lúcia, né, da minha tia, para ir trabalhar com ela em São Paulo. Ela tinha um escritório montado que era especializado na área a gente chama de direito administrativo, né? Ações contra a fazenda pública, professores, funcionários públicos, funcionário de cartório não oficializado, né? Que entra ação contra o antigo IPESP. E eu fiquei até 98 trabalhando nessa área. Aconteceu de depois montar o escritório aqui em Penápolis. Desde a gestão de Jarbas Leal Marques da Silva na presidência da OAB de Penápolis, entre 1998 e 2000, José Mauro tem grande participação e colaboração nesta subseção. Voltando a trabalhar então aqui em Penápolis, comecei a frequentar aí o fórum, a casa do advogado, que tinha alguns eventos, e foi onde eu conheci o Dr. Jarbas, né? A gente carinhosamente chama de Jarbinha. E ele me convidou para fazer parte de uma comissão. Então eu entrei nessa comissão da assistência judiciária, né? Qual eu faço parte até hoje. Eu conheci o Dr. José Mauro Peters
em 1998, quando eu fui presidente da OAB, 98, 99 e 2000. Nessa época, o Dr. José Mauro Peters já se interessava pelas causas da ordem, principalmente pelo atendimento às pessoas carentes, que foi sempre o ponto forte da nossa OAB aqui em Penápolis. A assistência judiciária é o atendimento dos carentes, né, que não tem condições de pagar um advogado. Então é feito ali um convênio, esse é um convênio feito entre a OAB São Paulo e a Defensoria Pública hoje. Antigamente era com a Procuradoria. Depois, na época acho que foi do Alckmin, que criou-se a Defensoria, esse convênio passou a ser feito com a Defensoria. E a gente atende o pessoal carente e através de uma triagem que é feita ali na Casa do Advogado, hoje chama Casa da Advocacia, chamado Casa da Cidadania também, né? E atualmente a gente está colocando 4 advogados por dia, das 8h30 até as 11 horas, às 11h30, distribuindo 30 senhas com prioridade também, né? E atendimento, assim, de urgência, né? Porque a pessoa às vezes chega com uma intimação, tem prazo, a gente também atende ali. O Dr. José Mauro Peters desempenha uma função há mais de uma década, que é a de cuidar de uma comissão da OAB, que é uma das comissões mais difíceis de administrar, que é a Comissão de Assistência Judiciária Gratuita. A assistência judiciária gratuita é um serviço prestado pela OAB por uma parceria que ela tem com a Defensoria Pública do Estado para prestar assessoria jurídica para a população carente. E esse convênio, ele tem muitas limitações que por muitas vezes impede que a OAB nomeie advogado para a pessoa, seja por questão de renda, seja por questão do tipo da ação, do tipo do problema que a pessoa precisa ter resolvido. E o Dr. José Mauro Peters sempre foi uma pessoa que fez o máximo possível para enquadrar a situação e permitir que a pessoa tivesse o atendimento jurídico que ela precisa. Além disso, ele, mesmo quando ele não consegue que a pessoa seja atendida pelo convênio, ele sempre se desdobrou para tirar a dúvida da pessoa, para resolver o problema que a pessoa tem no fórum, na delegacia, em cartórios. Ele presta muito serviço gratuito por questão humanitária mesmo, ele se desdobra, ele vai com o carro dele. Então, assim, ele tem um lado social muito forte. Esse trabalho, que muitas vezes é um trabalho que não é propagado, não é divulgado, é um trabalho silencioso, quase ninguém vê. E o Zé Mauro jamais esperou algo em troca. Pelo contrário, sempre fez de maneira discreta, mas com muita dedicação, com muito afinco. O Dr. José Mauro Peters toma conta do sistema de assistência judiciária. Ele fica o dia todo. Se precisar, ele fica 24 horas. Ele atende tanto os advogados de plantão, que são 4, de diversos de cada dia, e quanto ele atende também as pessoas carentes. Todas as dúvidas que existem no atendimento às pessoas carentes, quanto a processos judiciais, ele é que resolve, ele é que sabe tudo. Tanto é que vários colegas advogados e várias colegas advogadas já tentaram ajudá-lo, trabalhar junto com eles, mas nunca conseguiram, porque ele sabe muito mais, é ele que consegue resolver todas as coisas da assistência judiciária às pessoas carentes da comarca de Penápolis. Para as pessoas terem uma ideia, passam por dia, de segunda a sexta-feira, na OAB de Penápolis, de 30 a 40 pessoas. De 30 a 40 pessoas viram processos, mais ou menos de 15 a 20 processos. O Dr. José Mauro, para mim, o que ele tem de mais sagrado é o coração. O Dr. José Mauro Peters é tão bom, tão atencioso, tão humano, que ele chega até, no meu entendimento, ele que me perdoe, eu chego a achar que ele é humilde e um coração, ele chega até a ser ingênuo, não tem maldade, só quer ajudar as pessoas. O Zé Mauro é um grande parceiro, um grande amigo. Eu muitas vezes, brincando com ele, eu chamo de Zé Lauro, e pela nossa amizade. Mas o que eu vejo no Zé Mauro é a sua dedicação à OAB e à advocacia de um modo geral. O Zé Mauro nunca se furtou a trabalhar gratuitamente para a OAB. E esse trabalho muitas vezes implicava em viagens, a gente viajou muito junto,
Nós fomos diretores, no mesmo período eu era presidente da subseccional, o Zé Mauro era tesoureiro, foi um período de 3 anos, muito bom, uma experiência que nós trocamos, eu com ele, com os demais diretores, e o Zé Mauro sempre trabalhando e jamais esperando algo em troca. Dr. José Mauro Peters, o doutor do cachimbo, é um advogado muito respeitado no meio da advocacia, né? Ele nasceu com alguns caracteres que hoje são raros: caráter, honestidade, honradez, mas, sobretudo, dado esses caracteres terem sido transferidos através do DNA da família dele, tradicional de Penápolis, sobre tudo isso ele desenvolveu a humildade. É raro encontrar advogado tão humilde no meio da advocacia. Nós, quando trabalhamos juntos em algumas diretorias da OAB, isso me trouxe um conhecimento muito grande da parte da intimidade do Zé Mauro, né? Me fez conhecer esse lado da humildade dele quando ele começou a desenvolver os seus trabalhos junto à assistência judiciária aqui de Penápolis. O tratamento dele para com os colegas, para com os funcionários da OAB e principalmente para com a população carente que procurava diariamente o atendimento ali na assistência judiciária, é uma coisa diferenciada. Por outro lado, a sua capacidade profissional fez com que ele criasse alternativas que tornasse muito mais prática a assistência judiciária junto à OAB, a subseção de Penápolis. Essa criatividade dele fez com que a subseção de São Paulo reconhecesse muitos dos palpites, vamos dizer assim, que ele dava de mudança daquele critério que eles haviam implantado lá, e a assistência judiciária começou a se desenvolver com muito mais praticidade, né, sendo muito mais bem aplicada. Essas qualidades todas vêm desse irmão, desse colega, José Mauro Peters, o Dr. José do Cachimbo, a quem eu admiro demais. Olá a todos, eu gostaria de deixar registrado aqui a nossa mensagem de carinho, de agradecimento ao Dr. José Mauro Peters, dizer que você é merecedor de todas as honrarias dessa noite, dessa cerimônia de entrega de medalha, parabenizar a diretoria atual, encabeçada pelo presidente Dr. Evandro, e chancelou aí a escolha da advocacia. Dr. Zé Mauro, parabéns, sou muito grato à sua pessoa e aos trabalhos que o senhor sempre se dedicou aí à nossa subseção, à nossa comarca legal. Forte abraço aí, Deus abençoe e conte comigo sempre. Advogado, eu penso hoje, né? A gente vai mudando os conceitos, né? Hoje é trabalhar pela cidadania, pelo cidadão, certo? Pelos direitos das pessoas. Tenho orgulho do meu trabalho, eu adoro advogar. E eu sempre falo, o pessoal acha que eu sou maluco, né? Que eu gosto de fazer audiência. Mas é o contato, né, que você tem ali com o promotor, com o juiz, com os cartorários, né, com as partes do processo. Então é a parte que a gente mais gosta, assim, é esse contato também, né?